Se de repente você quiser tomar os assentos da frente, você fique à vontade, amém? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, os começos de Deus, o primeiro livro do Pentateuco, dos 5 livros de Moisés. Obrigado. Os inícios de Deus. Tem um povo ali atrás, que Deus abençoe de vocês, os jovens ali, né? Uma barba ali, quando eu crescer vou ter uma barba igual essa. Estou quase lá, mas tem esperança ainda, fique à vontade aí, amém? A casa do Pai, vocês são filhos. É interessante que quando nós nos movemos debaixo de uma unção profética, por mais que nós, num todo, não somos profetas, mas somos proféticos, né, Andréia? Tem uma veia profética. E a pastora estava falando algumas coisas aqui, e eram as peças que eu precisava para essa noite. Deus testificou no meu espírito aqui aquilo que eu estava, né, em busca para essa noite. Nós estamos há 20 dias, Douglas, da eleição, mais ou menos isso, quase 30 dias da eleição. E nós precisamos neste tempo, e eu preciso de toda a sua atenção nessa noite, umas 2h30 termina a palavra. Aguenta aí. Nós precisamos estar sensíveis neste tempo àquilo que os céus está sinalizando na terra. Nós precisamos entender que vai ser trocado reis nesta nação. Chaves serão viradas o mês que vem. E não são os anjos que virarão essa chave. Sou eu e é vocês. E as chaves do reino de Deus, elas só são viradas, ou elas só são ativadas com e pelo entendimento da palavra de Deus. Eu só abro a porta lá do meu apartamento porque eu tenho a chave daquela porta. E é exatamente a chave adequada para abrir aquela porta. Todos têm chaves aqui, amém? Eu tenho uma chave do meu carro aqui, acho que é o chaveiro da Sabrina, é um travesseiro, ó. Tem tudo a ver com ela, o chaveiro da Sabrina, da casa dela. Se eu pegar esta chave e for lá na minha casa, a porta não vai abrir. Porque eu tenho a chave exata daquela porta. E o Senhor, neste tempo, nessa viração, Ele está liberando as chaves do reino, com a qual nós vamos abrir e fechar. O livro de Apocalipse diz que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta. Entenda algo nessa noite. Quando eu falo entenda algo, eu preciso me fazer entender. Não que você não saiba, que você não conheça, ok? Mas é a linguagem que eu vou usar essa noite com você. Você precisa entender que lá no tempo de Jesus, quando ele foi manifesto em carne por Maria, né? Pela profecia de Isaías, quando o Senhor chegou num certo lugar, numa certa cidade, e o seu primo Lázaro estava morto, ele deu ordem, profeta, aos soldados que tirassem a pedra, ok? Amém? Vocês lembram deste caso? Nós estamos vivendo em um tempo de maturidade, em que nós vamos tirar a pedra. Não é mais Deus, pastora Márcia, não é mais o Espírito, mas é através do Espírito que nós vamos tirar a pedra daquilo que está morto nas nossas vidas. Criança faz o que quer. Homens e mulheres curiosos de Deus precisam fazer o que tem que ser feito. Igreja e política estão intrínsecos, entre aspas, os dois assuntos. E nós precisamos entender que
é a igreja de Deus na terra que vai girar essa chave nesse tempo. Outubro está aí. Você sabe quem você vai votar? Sabe quem são os senadores, deputados, federais, estaduais, os ministros? Sabe quem são os que serão eleitos a presidente? Eu sei que você sabe. E lá no livro de Gênesis, no capítulo 18, é um texto bem conhecido. E eu quero caminhar com você um pouco esta noite. O que eu vou falar aqui através do Espírito é o que muitos de nós temos vivido. O que vou falar aqui é esta noite, de 13 anos para cá, é que a nação, ela está vivendo um pouquinho pior. Nesse tempo aqui estava melhor, mas no tempo que nós estamos vivendo na nação brasileira, o negócio está feio, como diz o ditado. Olha que interessante, Gênesis capítulo 18. Depois apareceu-lhe o Senhor nos cavalais de Manré, ou de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E, vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. E disse: Meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés, e encostai-vos debaixo desta árvore. E trazei um bocado de pão, para que esforcei o vosso coração, depois passarei adiante, porquanto isso chegaste a ser vosso servo. E disseram: Assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. O verso 11. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantado em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara? Dizendo: Na verdade, gerarei eu ainda, já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tomarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, por que te riste? E levantaram-se aqueles varões dali, e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando. Entenda algo. Sempre que uma geração nasce, uma geração morre. Nós sabemos a promessa para Abraão e Sarai, e nós sabemos que nós somos descendentes em Abraão. E é interessante quando Deus faz uma promessa aqui para este casal, porquanto a situação que eles estavam avançado em idade, o texto vai dizer que já havia cessado o costume das mulheres. Ela não ovulava mais. Mas o Senhor pergunta a Abraão: acaso existe alguma coisa impossível para mim? Eu não sei se você está vivendo o impossível. E é interessante que quando está tudo bem, está tudo bem. Quando há uma precisão financeira, nós precisamos do quê? Que o Senhor envie recursos. Quando há uma precisão de fome, nós precisamos do quê? Que o Senhor envie pão. Quando temos sede, o Senhor envia água. Assim foi no deserto. E quando não temos carne, o Senhor envia as cordonizes. Ou a viúva, né?
para alimentar o profeta, ou uma tribo profética como nós. E é interessante que o Deus que falou com Abraão, o Deus que falou com Sara, é o mesmo Deus que fala convosco essa noite. É o mesmo Deus, pastora Maria. Sabe o que mudou? Os impossíveis. Verdade. É o mesmo Deus. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas essas coisas. Mas entre o início e o fim existe o quê? O meio. E é nesse meio que nós transitamos. É nesse meio improvável de um dia sim, de um dia não, de um dia talvez, Douglas, que nós vivemos. Nós somos improváveis. Porque o início, o Senhor já fez. E o fim, Ele também já determinou. Agora o meio, cabe a nós. E o Senhor me pegou agora para a tarde. E Ele me fez a fazer essa leitura que eu já havia ministrado. Eu ministrei algumas vezes neste texto. E aqui eu começo a manifestar o que o Espírito trouxe a mim essa tarde. No verso 17. Estão comigo aí, amém? E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tenho falado. Entenda algo que o texto fala aqui conosco essa noite. Eu preciso levantar este pai, eu preciso acionar ou ativar ou virar essa chave da paternidade em Abraão, porque a promessa está sobre os seus filhos e sobre os seus descendentes. Então eu preciso separar Abraão e uma casa para que após dela as águas possam fluir. E os pais têm que instruir o filho na justiça e nas leis e nas ordenanças para que Deus falando com ele mesmo, para que eu possa ter como liberar tudo que eu falei sobre ele. Entenda algo, Deus, Ele só libera algo sobre nós quando nós manifestamos os decretos que Ele já liberou sobre nós. Senão Ele não tem como virar essa chave sobre nós. O texto está falando isso. Abraão precisa exercer justiça e juízo sobre os seus filhos, para que eu tenha como fazer tudo aquilo que eu liberei sobre ele. O texto está falando isso. O verso 22. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Entenda algo. O Senhor libera 2 anjos aqui para falar com Abraão. A teofania, né? E diz a palavra que estes anjos, eles se apartam da presença de Abraão, e vão até uma terra chamada Sodoma. Sodoma quer dizer cama. Não é uma cama qualquer. E o Senhor me pegou aqui nessa palavra e Ele me mostrou a nossa nação com esta cidade de Sodoma e Gomorra.
Se você pegar lá e colocar a sua TV lá num certo canal lá, você vai ver lá homem beijando homem, mulher beijando mulher, incesto, lesbianismo. O que mais? Prostituição, fornicação, obras da carne. Liga lá naquele canal lá, rede de esgoto lá, naquele canal lá. Vai feder cocô dentro de casa. Sodoma. Vem comigo. Verso 23. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Abraão aqui questionando Deus. Se porventura, aqui eu começo a ministrar, se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los há também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti faças tal coisa, que mate o justo como o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar, por amor deles. Aqui o Senhor começa o processo de remissão que nós estamos falando nos domingos. 50 justos, Rodrigo. 50 justos, Andréia. 50 pessoas, pastora, se consagrando. 50 pessoas jejuando, abstendo-se da sua vontade própria, em prol de uma nação, em prol de uma cidade, em prol de uma terra. 50 justos, cara. É bastante justo, hein, pastora? Vamos embora. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, dizendo, e disse: se porventura acharem ali 40. E disse: não farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire, Senhor, se eu ainda falar, se, porventura, se acharem ali 30. Disse o Senhor: não o destruirei, se achar ali 30. Quantos negativos aí já? 30 para 50, 20. 31, vamos embora. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura achar ali 20. E disse: não o destruirei, por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez vos falo. Se porventura acharem ali, e disse: não a destruirei, por amor dos 10. Só que a história não acaba aqui. Vem comigo. 33. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abrão. E Abrão tornou ao seu lugar. Entenda algo. Nós sabemos que nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Faz sentido? Amém? E que o próprio Deus habita em nós. Diz que se nós destruirmos o templo, filha, que o Senhor habita ele nos destruir? Conta-se a história que o pano de fundo da cidade de Sodoma
Os reis daquela cidade, quando algum visitante entrava lá, homem, eles prefeririam homem. Havia um lugar que eles levavam aquele visitante e deitavam aquele visitante numa cama. Se a cama fosse pequena para aquele visitante, eles esticavam o corpo daquele visitante até tomar toda a cama. E se o visitante fosse grandão assim, igual o Rodrigo, igual o pastor Alexandre, e a cama fosse pequena, eles amputavam aquilo que sobrava das pessoas. Para caber na vontade deles. E diz que o pecado era tanto, cara, que subiu as narinas do Senhor. Olha para a nação brasileira. Quem acompanha o canal 40 fechado, hoje eu estava vendo que os padres, né, os católicos, em 8 anos, eles abusaram sexualmente de mais de 3.800 crianças. 13 anos. Com 13 anos. Viu, pastor Luiz? E o Papa estava estarrecido com isso. Entenda algo. Deus não está preocupado com o que está aqui fora. Deus está preocupado com o que está aqui dentro, escondido, que só nós sabemos. Como nós estamos como terra do Senhor? Pastor, qual era o pecado daquela cidade? Alguns dos pecados de Sodoma e Gomorra que a Bíblia menciona são violência e imoralidade sexual, homossexualidade e estupro. Judas, o capítulo 1 e o verso 7, eu vou ler para você. De modo semelhante a esses, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno, e ela serve de exemplo. Judas falando, exemplificando o tão grande e imoral estava aquela cidade. Qual os outros pecados daquela cidade? Falta de vergonha. As pessoas não têm mais vergonha. Não tem mais. Quanto mais exposto, melhor. Falta de vergonha. Diz que eles nem sentiam necessidade de esconder o seu pecado. Sabe qual que é o medo? É do negócio estar tão na carne que não faz nem questão mais de, entre aspas, esconder. Um texto expõe, eu não vou lembrar qual é, que o que nós fazemos escondido o Senhor vai colocar sobre os telhados. Sabe por quê? Porque Paulo fala a Timóteo que nós temos que ser exemplo dos fiéis. Exemplo para quem está lá fora e quem está aqui dentro. E Sodoma não queria nem saber disso. Passava longe a palavra do Senhor para eles. Eles não estavam nem aí com Deus. Nem aí com Deus. Casavam, davam-se casamento, comiam, bebiam, mas esqueceram que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Apóstolo Paulo fala aos romanos que por se aumentar o pecado, a carnalidade, a concupiscência da carne ou o desejo sexual desenfreado. Concupiscência da carne diz isso, pastora Márcia? Diz que o Senhor os entregou às podridões dela. O Senhor falou assim, é isso que vocês querem? Então foi com isso aí. Perdeu-se o temor. Os antigos dizem, né, Adriano? Perdeu-se a vergonha na cara. Sodoma significa cama.
corrompida. E se você olhar para a nação, não vai longe não, não precisa olhar longe não, você vai ver o estado que está. Nosso bairro, a nossa cidade, a nossa nação, os nossos portos, nossas praias. Sodoma. Isaías 3:9, vou ler para você. Isaías 3:9. O jeito como olham testifica contra eles. Eles mostram seu pecado como Sodoma, sem nada a esconder. Ai deles, pois trouxeram desgraça sobre si mesmo. Entenda algo que eu vou te falar. O profeta Isaías, ele não fala assim, ó, o pastor vai te condenar, o seu líder vai te condenar. A Bíblia não diz isso. Deus vai te condenar. Deus não condena ninguém. A vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Nós nos condenamos com as nossas atitudes e com os nossos atos. E pós ele, o profeta diz que trazemos desgraça para nossas vidas. Atos e atitudes. Entenda algo. Não é o que vem de fora, é o que brota de dentro. Entenda algo que eu vou te falar essa noite. Nós vemos várias igrejas sendo abertas, né? Várias igrejas sendo abertas. Mas igrejas não se abrem. Igreja nasce. Né? Eu li isso essa tarde. Igreja nasce. As pessoas abrem bar, boteco, lugar para vender amor, para fazer pecado escondido. Agora a igreja nasce. E nasce no coração de Deus. E diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nem contra os ungidos do Senhor. Porque uma palavra de vitória foi liberada a nós. Você não vai ser, você é mais que vencedor. Por aquele que te amou em Cristo Jesus. Próprio Deus. O plano eterno dele é a salvação, é a remissão dos nossos pecados. E mais um dos pecados daquela cidade era a arrogância. Você vê uma pessoa arrogante? A raiz da palavra arrogante vem de prepotência, ou prepotente. Pessoa prepotente, pessoa soberba. Não é duro de se lidar? Por isso que o Senhor colocou Lúcifer, né? Aqui para baixo, pastor Adilson. Porque no coração dele, ele pensou assim, ó, eu vou fazer a minha cama acima do trono do Senhor. Aí o Senhor falou assim, Joel, no meu trono não, no meu trono sou eu que me assento. Daqui para baixo. E diz Ezequiel que ele levou a terça parte dos anjos com ele. Arrogância, um dos pecados daquela cidade. E desprezo pelos necessitados. Era um dos pecados de Sodoma e Gomorra também. Pastor, onde? Ezequiel, capítulo 16. E eu vou ler para você o verso 49 e 50. Ezequiel 16, 49 e 50. Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. 2 pontos. Ela e suas filhas eram arrogantes. A mãe era arrogante, as filhas eram o quê? Arrogantes também. Né? É. Soberba, pastor? Tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Já viu pessoa que tem mamon como seu senhor? Não se preocupa com nada. Né? Oh, meu Deus aqui, ó, meu Deus aqui é minha carteirona cheia de documento, RG, CPF, título de eleitor, já está preparado. Né? Por ética eu não vou declarar meu voto. Por ética.
comia, bebia, dava-se em casamento e tocava o barco. Arrogante, prepotente. Não ajudava os pobres e os necessitados, diz o texto. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso eu me desfiz dela, conforme você vê. Entenda algo? Tem coisas que se você continuar, e quando eu falo você, eu me incluo porque eu falo a voz, ok? Eu tenho que julgar o verbo da forma correta para a gente conseguir entender o texto. Tem coisas que se nós permanecermos, Deus vai desfazer isso. Se a tua mão te faz pecar, faz o que com ela? Diz o Evangelho. Se o teu olho direito te faz pecar, se eu arrancar esse aqui, eu estou lascado. O pastor fez o teste domingo, né? Melhor a salvação. Sabe o que o texto fala? Fala para você cortar seu braço. Você cortando o braço, você vai chegar aqui só com o toco aqui. Vai ter que cortar as mãos. Não é verdade? Tirar um pedaço do cérebro. Não é verdade? O texto fala assim, ó. Corta essas atitudes. Que são atitudes sodomitas. São leitos manchados. De fornicação, de adultério, de incesto. Pastor, tá louco mesmo. Deus me pegou aqui também. Eu juro para você que eu queria trazer uma palavra mais com sabor de mel. Juro para você. Mas eu estou entendendo os tempos que o Senhor está nos preparando. O Senhor está nos amadurecendo. O Senhor não coabita com o pecado. E diz Ele que se nós continuarmos, o Senhor vai desfazer algumas coisas. Sabe para quê? Para que nós não venhamos nos perder. Só que nós sabemos que Ló e a sua casa estavam naquela cidade. Ló, suas 2 filhas e sua esposa. E o negócio estava tão sujo lá, a cama estava tão suja, que quando os homens viram aqueles 2 anjos que foram ali tirar aquela família, os homens queriam ter relações sexuais com os anjos. O que Ló faz? Para assegurar os anjos, para assegurar a santidade, a palavra de Deus, pastora, ele libera as filhas para aqueles homens. E aqueles homens não quiseram, e diz que aqueles homens avançaram nos anjos. E diz a palavra que os anjos cegaram aqueles homens. Cuidado com o que você tem colocado o seu olho, viu? Cuidado com o que você tem olhado. Porque os olhos são a janela da nossa alma. Se os meus olhos tiverem luz, todo o meu corpo será iluminado. Mas se forem trevas, quão grandes trevas será? Deus fala de uma cidade. Ele coloca eu e você como uma cidade. Tudo começa com um olhar, sabia? Uma piscadinha, um birico-tico aqui, um birico-tico ali. Aí quando vai ver, está avançando até em anjo. Avança em pastora, avança todo mundo. Porque tomou conta. O leite foi maculado. O verso 24 do capítulo 19 de Gênesis. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, os que nasciam na terra. E a mulher de Ló fez o quê? Alguns tempos atrás, quando eu ministrei uma palavra nesse texto, eu falei assim, meu Deus do céu, o que tinha naquela cidade para aquela mulher olhar para trás? Aí entra
o livro do pastor Alexandre, né? E Urias. O que Ló deixou passar despercebido naquele tempo, quando ele saía de casa para trabalhar, ou para guerrear, ou para caçar, que ele deixou meio aberto ali na casa dele? O Senhor envia 2 anjos. E devia ser 2 homens muito bonitos. Certeza absoluta que não era igual a mim. Você pode ter certeza disso. Os homens queriam avançar naqueles anjos. A mulher de Ló presenciar todo esse escape que o Senhor preparou para eles. E ela ainda olhar para trás. Aqui cabe uma questão. Nós estamos seguindo para o alvo, né? O que tem nos levado a olhar para trás? Deus coloca um pão de mel aqui na frente. E a gente quer olhar para o pão de fel lá atrás, tudo podre, embolorado. O que tem nos levado a olhar para trás neste tempo? Seja no ministério que o Senhor tem com você, seja no chamado, seja no serviço, seja na família. Entenda algo: tem coisas que o próprio Deus vai desfazer. Tem coisas que o próprio Deus vai arrancar de você. Porque a vontade dele é que ninguém se perca. Sodoma, cama maculada. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se naquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. Entenda algo para você. Deus, ele tem um tempo e um lugar para te pegar. Deus tem um lugar, é o que você está falando, e uma forma exata para falar com você. Não é aonde você quer e da forma que você quer. Diz que Abraão voltou naquele mesmo lugar que o Senhor havia falado com ele. Precisamos voltar a lugares que o Senhor falou conosco. Lembrar das pedras que foram erigidas, dos livramentos que o Senhor deu, das bênçãos que o Senhor deu, para que Ele não desfaça essas coisas em nós. Diz que Abraão voltou naquele lugar onde o Senhor falara com ele. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente já esqueceu do lugar e do que o Senhor falou para nós. Eu não tenho muita guarda de coisas na mente, mas eu tenho algumas percepções. E foi falado aqui alguns cultos atrás, que o Senhor está restaurando sonhos. Isso eu me lembro. Agora tem coisas que nós vamos ter que cavar e desenterrar. Porque fomos nós que enterramos. Pelo pecado, pela carnalidade, pela imoralidade, pela falta de compromisso. Sodoma. Verso 29, estou terminando. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus o quê? Se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitava. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida essa noite. Não importa a forma que você está vivendo, não importa a forma que você está vivendo, não importa com quem você está se relacionando,
eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, que Deus vai se lembrar de você. Nesta palavra, ok, exata, nesta palavra, é por amor de você. Nós lemos aqui. Diz o Senhor que por amor dos 50, o Senhor não destruiria a cidade. Então entenda algo, eu acho que é uma palavra um pouco vaga, mas eu vou falar. O Senhor está te dando mais uma oportunidade. O Senhor está falando assim, ó, faz a sua parte. Empurra essa pedra aí que eu vou chamar Lázaro para fora. Diz Isaías que do seu pecado ele nunca mais se lembra. Ele apaga e ele joga no mar do esquecimento. O homem não, o homem aponta. Ah, mas é pecar, é. Deus não, ele se esquece. Ele vira uma chave. Ele veio para te dar vida e vida em abundância. Ele te fez livre da escravidão do pecado. E dele, pastora Márcia, nunca mais se lembra. O verso 30. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele. Entenda algo, você precisa cuidar da sua casa. Eu entendo algumas situações, eu entendo que algumas vezes foge, pastor, da nossa esfera de atuação. Mas de Deus não. E um coração contrito, Ele não desprezará. Entenda algo. A minha falecida avó orou pelo meu pai 32 anos. 32 anos. Ela era uma membro da cristã evangélica. E diz ela que todo culto ela apresentava ao meu pai, Jorge Porto. Todo culto tinha esperança, tinha fé. Até que no dia ele se converteu com ela em vida ainda. 32 anos orando por um filho. Eu sei que pode ter pessoas aqui que o marido ainda não é convertido, que a esposa não é convertida, que os filhos não estão no caminho do Senhor. Mas entenda algo. É tempo de nós empurrarmos a pedra, para que o Senhor faça um milagre na nossa casa. Entenda algo, nada é perdido. Pastor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu não preciso saber do que você fez, porque Deus sabe. Mas nesta noite Ele está te dando mais uma oportunidade. Sabe do quê? De fazer o certo. Eu tenho meditado muito de uns meses para cá a respeito do nosso dia. Daqui a pouco iremos para nossas casas, deitaremos nas nossas camas, que não sejam como de Sodoma. Tem uns que vão deitar numa cama que um deita de um lado, o outro deita do outro e não sente, porque as molas são ensacadas, né? E amanhã nós vamos acordar, se nós acordarmos, como uma criança. Lá em casa, às vezes eu deito, a Camila bate no teto e volta. As molas não são ensacadas. Brincadeira, é um colchão bom. E nós vamos levantar amanhã livre, Douglas, de pensamento, livre, Karen, de atitude, de palavra, de tocar, de escolhas. O salmista diz que o Senhor colocou a eternidade dentro do homem sem que ele perceba isso. Você é eterno. E você não pode infringir o corpo da eternidade, porque você vai dar conta. Amanhã, Andréia, como se fosse o recém-nascido. Livre de pensamento, livre de escolha, livre de atitude. Faz sentido para você isso? E o que vai dar destino à sua sexta-feira
são as suas obras, as suas atitudes, os seus pensamentos. Porque amanhã o Senhor vai te ver limpinho de novo, como a branca lã. Então cuidado para não macular o seu leito novamente. Nós andamos numa lâmina, né? Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós fazemos. Faz sentido, pastor Amans? Sabe por quê? Porque senão me falha a memória, às vezes falha. O livro de Hebreus diz que há uma nuvem de testemunho olhando para nós. Fora a igreja. Sabe o que eu falo, Douglas? Que eu preferiria 1000 vezes estar sentado aí escutando a palavra. Porque eu estou olhando aqui para vocês, mas todos vocês estão olhando para mim. E eu preciso ser exemplo, a começar aqui da minha família e depois a vocês. Eu não faço mais o que eu quero, como em Sodoma. Eu não escolho mais o que eu quero, eu não quero nem saber. Como assim? Você faz parte do corpo. Você é um membro do corpo, a qual Cristo é o cabeça. Não tem como eu falar para minha mão, vai para a direita e o corpo vai para a esquerda. Por quê? A minha mão está inserida em um corpo. Paulo fala isso sobre a igreja. Cristo é o cabeça e nós somos os membros. Faz sentido o que eu falo para você? É a Bíblia, estou sendo bíblico com você essa noite. Mas eu quero animar você essa noite. Eu não sei quantos justos pode haver aqui, porque eu não pré-escuto o seu coração e nem a sua alma, mas o Espírito Santo sim. Ele sabe o que vai aí dentro. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe das suas noites mal dormidas. Ele sabe das suas fraquezas. Ele sabe das suas quedas. Ele sabe quando você fala que não vai fazer e faz. E você chora. Senhor, eu fiz novamente. Aí nós entendemos a remissão do Senhor, que agora depende de nós e não mais dele, porque o que ele tinha para fazer ele já fez. Ele entregou o seu próprio filho para morrer no meu e no seu lugar, derramou o sangue, redimiu o nosso pecado, nos deu livre acesso ao trono da graça. Não costure o véu que já foi rasgado com a sua religiosidade. O Senhor pode mudar a sua vida agora, num piscar de olhos. Não depende de você entrar no rio, entra no rio. Pede ajuda. Fala, pastor, eu preciso de ajuda. Pastor, eu tenho uma falta nisso, eu tenho uma fraqueza aqui, pastor, o que eu faço? Você que é mulher, procure uma mulher que você possa conversar e abra o seu coração. Não macule o seu leito, porque nós não sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã não nos pertence. Eu não sei se eu vou chegar em casa hoje. Eu estou tendo umas tonturas já, eu estou com 40 anos só já. Às vezes eu estou em pé aqui, eu dou uma sentadinha que gira aqui um pouco. Pode ser o tratamento que eu faço na vista, né? Mas pode ser também o osso já que está amolecendo, né? O pó é voltar ao pó. O Douglas não vai ser bonitão assim para sempre. O Rodrigo, olha lá. Andréia, o nosso irmão lá, né? Sabrina, Camila, Karen. Vocês vão me alcançar um dia. O pastor já passou, mas... Entenda algo nessa noite. O Senhor te quer por inteiro. Por inteiro. Ele quer que você seja sincero contigo mesmo. Ele te conhece. Entenda algo, o Senhor sabe quem é você. O profeta Isaías diz que antes que fosse uma massa informe no ventre da sua mãe, o Senhor já o chamava e destinava as nações por herança. E em 3.800 alguma coisa espermas você alcançou. Você está aqui.
Você não foi um tiro no escuro. Você foi chamado para honrar, para glorificar o nome do Senhor. Então se alegre nele. Entenda quem você é nele, porque sem ele nós nada podemos fazer. Ele sem eu ou sem mim continua sendo Deus. Agora eu sem ele não sou nada. Até para adorar, diz o profeta, que nós precisamos dele. Quando você ergue suas mãos, quando você canta, quando você grita, dá um glória, quando você se expressa neste lugar ou na sua casa, é o Espírito Santo através de você, porque carne não quer adorar, carne não quer orar, carne não quer jejuar, carne não quer dizimar, carne não quer ofertar. Você sabe o que a carne quer. Por isso que a carne de um justo foi rasgada por você na cruz. Ele se fez pecado por você. Diz que antes de ele ser assunto aos céus, ele desceu na profundeza do Seol e tomou a chave da morte da mão do diabo. Para te dar vida e vida em abundância. E a vida que nós vivemos agora, vivemos no Filho de Deus. Que possamos dizer assim: não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Ah, irmão, minha irmã, princesa e princeso do Senhor. Ah, quando Cristo começar a viver em nós, Rodrigo, 1000 anos vai ser como um dia, pastor. E um dia será como 1000 anos nele. Nós entenderemos a graça. Nós entenderemos que nós não somos servos. Nós não precisamos fazer nada para que Ele nos ame. Ele nos amou. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que eu falo, será que Ele falaria? O que eu pego, será que Ele pegaria? Os meus atos, será que Ele faria? Porque quando fazemos essas coisas, é sinal que o Espírito não está em nós. Fique-se bem, não estou falando que Ele sai e entra em nós, ok? Longe de mim isso. Mas o profeta diz que entre ele, o pecado, entre a glória dele, pastor, entre o Shekinah, entre o Shevá, a autoridade, a destra dele e o pecado, há um grande abismo. Há um grande abismo. Que nós escolhemos nos distanciar. Porque conhecemos o texto do filho pródigo. O pai todo dia ia na cerquinha de madeira lá, né, cara? Esse filho estava voltando. E nada do filho. Diz que ele desejou comer. Ele não comeu as bolotas dos porcos. Ele desejou comer. Porque não sobrava nem bolota para ele porco comer tudo. Quando ele ia comer, o porco não tinha comido. Gastou tudo que o Senhor tinha dado para ele. Mas diz que um certo dia, o pai foi lá. Estou colorindo, ok? Chapeuzinho de palha. Com o matinho lá, né? Mordendo o matinho lá da roça. Os pés tudo sujo de terra, né? Foi lá, os olhos já, igual do pastor Daniel, assim, né, irmão? Foi difícil de ver lá atrás, mas o Armando está ali. E ele viu que havia uma pessoa vindo. E diz o texto que era o filho. João, ele batizava um batismo de arrependimento. E diz que o filho se arrependeu. Ah, quando o filho se arrepende. Quando uma alma se entrega ao Senhor, diz que há festa no céu. Os anjos abrem a geladeira, pegam Fanta, suco, né? Coca, suco, Fanta e água. Coca, suco, Fanta e água. E se alegra por uma água, pastor. Por uma alma, pastor Adilson. Quem dera um pai com o retorno de um filho. Sabe o que pega para nós?
E aqui eu termino, é verdade, agora é verdade. Nós não queremos nos arrepender dos nossos pecados. Porque já está cravado no couro, né? Igual boi, quando marca o boi, já viu marcando o boi? O Senhor falou às famílias de Israel na Páscoa: você vai pegar um cordeiro, vai molar o cordeiro, preste bem atenção, vai molar o cordeiro e vai colocar o sangue nos umbrais da porta, para que o anjo da morte não fira o primogênito, aquilo que é mais importante, para que o inimigo não frustre a promessa do Senhor sobre as nossas vidas. Somente eu posso permitir que ele frustre as promessas do meu Pai sobre a minha vida. Mais ninguém, nem minha esposa, nem os meus filhos. E na nova aliança diz que o cordeiro não podia ter quebradura. O cordeiro não podia ter mancha nenhuma. Lá na velha aliança, o cordeiro era para uma família. E se fosse pequena, chamava os vizinhos e comia junto, né? Só que o Cordeiro de Deus, que limpou o pecado do mundo, não tinha patinha, não tinha pelinho. Era um homem como eu e como você. E diz que o sangue dele foi derramado para a remissão dos meus pecados. Aí nós entramos na nova aliança. Não mais sangue de bode, não mais sangue de carneiro, de galinha, de pombo, mas o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo. Hoje as casas, os umbrais das casas, somos nós. E eu quero dizer a você que quando o Senhor olhar para você, numa figura de linguagem, é claro, Ele veja a marca sobre você. Ele veja o sangue sobre você. Não um sangue de pecado, mas um sangue puro, derramado na cruz do Calvário, para remir, redimir, apagar a dívida que eu tinha de escravo, quando Adão nos entregou na mão do inimigo. Cristo é a nossa Páscoa. E quando o inimigo olhar para você, ele veja pesar em você. Pesar é pular além da margem, além da marca. Ele tem que pular longe de você, porque ele vê o sangue remidor sobre a sua vida. E você fala assim, ó, eu não sou escravo mais. Porque um homem, um justo, derramou sangue por mim, para que hoje eu e você pudéssemos aqui entrar perante Ele, no santo lugar, e declarar que Ele é o único Deus, digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Então que nessa noite você possa tirar a pedra, para que Ele possa operar um milagre sobre a sua vida. Porque o meu Deus ainda faz milagres. Meu Deus ainda cura. O Espírito dele ainda batiza com fogo e com o Espírito. Porque Ele é o selo da promessa. Que você receba essa chave de entendimento nessa noite. Que você lave as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Amém? Que o Senhor continue abençoando a sua vida, abrindo os seus olhos. Porque os céus já foram abertos sobre nós. Que nós possamos escutar: eis o Filho amado, em quem tenho prazer nele. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, liberando sobre você toda a sorte de bênção. Bênção financeira, bênçãos espirituais, bênção no matrimônio, bênção no noivado, bênção no namoro. Que Ele prepare, como Ele já preparou, o melhor dessa terra para você. Cabe nós agora desfrutarmos, porque a terra Ele deu aos homens. Que nós venhamos governar sobre essa terra. Cuidado com o que você vai fazer no mês que vem. Vote com consciência. Porque a igreja tem o poder na terra de instaurar reis e de derrubar reis.
Há uma autoridade concedida à igreja do Senhor, a qual nós somos. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde.